Olá, meus alunos, mais uma vez com vocês aqui, o professor Cristiano, dando sequência aos nossos estudos de processo penal neste semestre. Nós vamos iniciar então o trabalho e o estudo a respeito do tema investigação criminal. De início, nessa parte introdutória, um esclarecimento é necessário. Quando se observa esse tema dentro do nosso Código de Processo Penal, ainda hoje ali a partir do artigo 4º do Código de Processo, o tema é tratado sobre o nome inquérito policial. Já as obras, as doutrinas de processo penal, quando vão enfrentar o tema, já têm adotado uma nomenclatura mais abrangente, que é a nomenclatura de investigação criminal. E por que isso? E por que esse esclarecimento necessário logo no início? Porque o inquérito policial, apesar de ainda ser hoje, vamos aí chutar, em torno de 90% dos procedimentos criminais que tramitam na justiça criminal serem instruídos, serem acompanhados de uma investigação que se deu por meio do inquérito policial, realizado pela polícia, seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal. O inquérito policial não é o único meio, a única forma de se fazer investigação criminal no nosso país. Nós temos aí como exemplo, além do inquérito policial, o inquérito policial militar, nós temos também o procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público, nós temos também as CPIs, que ocorrem tanto no âmbito das câmaras municipais, das assembleias legislativas nos estados ou no Congresso Nacional. Nós temos outras formas de se fazer investigação, às vezes até mesmo no âmbito civil, com um inquérito civil público conduzido pelo Ministério Público ou uma sindicância na administração pública e que podem dar subsídios para eventualmente uma investigação, na verdade um processo criminal. Portanto, o inquérito não é a única forma de se fazer investigação criminal no nosso país, mas é, de fato, ainda a principal. Portanto, nós vamos falar muito nesses estudos que vão se seguir sobre inquérito policial. Mas esse esclarecimento é necessário até porque, apesar do nosso código nesta temática tratar sobre a rúbrica inquérito policial, o projeto de um novo Código de Processo Penal já se adequa a essa questão, substituindo a expressão inquérito policial, pelo menos o projeto que está em tramitação no Congresso hoje, substitui o nome desse assunto pelo nome investigação criminal, usando a expressão genérica, das quais então vão se falar de diversas espécies, entre elas uma das espécies, uma das modalidades, o inquérito policial, ok? Feito esse esclarecimento inicial, nós começamos falando de um conceito, trazendo um conceito para que a partir desse conceito nós possamos analisar todas as características, as principais características que envolvem esse tema. E na minha opinião, existem diversos, cada autor vai trazer um conceito, uma definição, mas uma das definições, sob o meu ponto de vista, mais abrangentes e técnicas é a do professor Aury Lopes Júnior, que define o inquérito e, portanto, a investigação criminal como um procedimento administrativo preliminar de caráter informativo, presidido pela autoridade policial, que tem por objetivo apurar a autoria e a materialidade, contribuindo na formação da opinião delitiva do titular da ação penal. Por si só, esse conceito já nos traz muita informação. A primeira delas, um procedimento administrativo preliminar. Por quê? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a natureza jurídica do inquérito ou da investigação criminal. Mas já adiantando, o inquérito não é um processo e, portanto, ele não segue as regras constitucionais e infraconstitucionais definidas para processo.
E quando eu falo processo, não é só o processo judicial, mas também o processo administrativo. Ele é um procedimento. Quando eu falar daqui a pouco sobre a questão da natureza jurídica, nós vamos entender a importância dessa distinção. E ele é um procedimento administrativo, ou seja, que ocorre no âmbito da administração pública, principalmente em se tratando de inquérito policial, já que as forças policiais, né, ela pertencem ao executivo, e ele é um procedimento preliminar porque ele sempre antecede algo. Se a gente lembrar de novo, né, da estrutura da persecução penal brasileira, ela tem uma fase de investigação criminal preliminar, e preliminar porque ela antecede a uma outra fase, que é a fase judicial, quando efetivamente se tem a ação penal, né? E logo que se termina isso, que ela consegue realizar o seu objetivo, que é obter a sentença condenatória como título executivo hábil a concretizar a sanção penal, inicia-se a terceira e última fase da persecução, que é efetivamente a fase de execução penal, onde vai se concretizar a imposição da sanção penal. Dito isso, por isso, realmente a investigação ela é uma fase preliminar, porque até dentro de uma sequência lógica, ela antecede a todas as outras fases, ok? Na definição, diz ainda de caráter informativo. Por que caráter informativo? E aí já busco também a parte da definição do professor Auri, que diz assim, contribuindo na formação da opinião delitiva do titular da ação penal. Caráter informativo porque o procedimento de investigação criminal, entre eles o de inquérito policial, busca coletar informações sobre o quê? Sobre o evento criminoso. Está se investigando um evento criminoso, um suposto evento criminoso, até para verificar se ele se concretiza mesmo, se ele se concretizou, se foi um evento criminoso ou não. E o objetivo é informar aquele que tem a titularidade de propor a ação penal, aquele que tem a titularidade de deflagrar a fase processual da persecução penal, ou seja, o Ministério Público ou, em se tratando de ação penal privada, o querelante. Então, esse por isso que o inquérito tem esse caráter informativo. Ele é um procedimento que busca apurar informações sobre a materialidade, ou seja, a existência de um fato criminoso e da sua possível autoria delitiva, ou seja, aquele que efetivamente teria praticado o evento criminoso, ok? E com o objetivo de munir o titular da ação penal de elementos suficientes para que possa deflagrar a fase processual da persecução penal, ou seja, possa propor a ação penal. Por isso é um procedimento administrativo marcadamente com características inquisitórias, ou seja, nós que já tivemos uma oportunidade juntos de estudarmos os sistemas de persecução penal, os sistemas processuais penais, e vimos que existe o sistema inquisitório, o sistema acusatório e também o sistema misto. Vimos as características que marcam cada um desses sistemas e vimos principalmente as características que possuem o sistema inquisitório. Uma das características que mais salta aos olhos do sistema inquisitório é o fato de que não há ampla defesa, não há contraditório, e o investigado ele não é sujeito de direitos no sentido de postular nesse procedimento, mas sim ele é objeto da investigação. Quando eu estou buscando definir uma autoria delitiva, eu, como titular e responsável pelas investigações, eu miro todo o procedimento sobre determinada pessoa, até porque há elementos para mim que me fazem crer que seria aquele o autor do fato criminoso. Então ele é objeto da investigação, tá
tá certo? E aí nós vamos perceber então que por essa característica inquisitorial, pelo menos que marca a investigação criminal no sistema brasileiro, ela é conduzida unilateralmente pelo titular e o responsável pelas investigações, sendo que o investigado ali ele é objeto da investigação e não sujeito ou parte postulante dentro deste procedimento. Isso, inclusive, é o que dá também uma característica fundamental à investigação, de não como processo, porque se fosse processo, o investigado era parte interessada e, portanto, poderia ser postulante. Não é o caso. Ele é objeto da ação administrativa, do procedimento administrativo conduzido pela autoridade responsável pelas investigações. Ok? Diante disso, o que se percebe, e o professor Auri ele coloca muito bem essa questão também em sua obra, a gente busca identificar quais são as finalidades da investigação. A maioria dos autores destacam a finalidade primária, ou seja, essencial das investigações, que é contribuir para a formação da opinião delite, ou seja, da opinião delitiva, a opinião sobre o caso daquele que é o titular da ação penal. Alinhando esses conhecimentos com o que nós vamos estudar no tema ação penal, lá quando formos verificar a questão das condições da ação, uma particular e específica condição da ação no processo penal, da ação penal, é a chamada justa causa. E o que é a justa causa na definição de outro grande mestre do processo penal, que é o professor Afrânio Silva Jardim? Justa causa é, em síntese do seu pensamento, prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria delitiva. Deste modo, o objetivo da investigação é apurar essa justa causa ou munir o titular da ação penal de condições mínimas de, ao propor a ação, demonstrar a presença de quê? Justa causa. Então, o que terá que ser apurado essencialmente nas investigações é a prova da materialidade delitiva, ou seja, a existência de um fato criminoso e indícios mínimos de sua autoria. Essa é a finalidade primária. Mas o professor Auri, ele identifica também uma finalidade secundária. E deixa eu explicar isso para vocês. Ao longo das investigações, e não só na fase processual da persecução penal, mas já na fase de investigações, é possível que a autoridade responsável pelas investigações precise de proceder com diligências ou medidas um tanto quanto invasivas das liberdades e garantias individuais. Dito de outra forma, é possível que, por exemplo, a autoridade responsável pelas investigações precise adentrar ao domicílio do investigado para obter dali provas sobre a materialidade ou a autoria delitiva. Ou seja, ele precisaria adentrar aquilo que a Constituição considera como asilo inviolável do indivíduo, a sua casa, a sua residência, o seu domicílio. Se a Constituição garante a casa como asilo inviolável, para que a autoridade policial então possa transpor essa garantia, é necessário que ele faça uma representação para a autoridade judiciária por uma medida cautelar específica para atender essa necessidade, que é a de busca e apreensão domiciliar. Busca e apreensão domiciliar. Por ser uma medida cautelar, existe a cláusula de reserva jurisdicional, e a razão de existir da cláusula de reserva jurisdicional, o que é cláusula de reserva jurisdicional? A necessidade que eu não posso, como por exemplo, delegado de polícia, proceder a essa diligência se não tiver uma autorização judicial. Por isso eu preciso representar ao juiz por essa medida. E aí a autoridade judicial vai analisar a presença das condições mínimas para autorizar uma medida tão drástica, tão invasiva como essa. Aonde que a autoridade policial terá subsídios para poder autorizar uma medida drástica como essa? No próprio inquérito policial.
Então, no inquérito, ele vai buscar elementos que realmente denotam a existência de um crime e indícios mínimos de autoria. É o chamado fumus commissi delicti, ou seja, elementos mínimos que demonstram, né, a plausibilidade do fato criminoso, a plausibilidade sobre a existência do fato criminoso e a plausibilidade sobre a possível autoria já delineada ou apontada pela autoridade policial que representa por essa mesma medida cautelar. Ok? Um outro exemplo claro, se a gente analisar, por exemplo, o artigo 312 do Código de Processo Penal, quando fala das condições necessárias para se autorizar uma outra medida drástica, que é a prisão preventiva, nós verificamos que o próprio artigo 312 deixa bem claro que tem que ter prova da existência do crime e indícios mínimos de autoria, para que o juiz possa autorizar a decretação de uma prisão preventiva, já que a liberdade também é outra condição garantida pela Constituição Federal. Deste modo, se a autoridade policial, ou mesmo o Ministério Público, representa a autoridade judiciária pela decretação da prisão preventiva do investigado, o que vocês acham que vai poder trazer os elementos mínimos a convencer o juiz da existência do fumus commissi delicti, ou seja, plausibilidade sobre a materialidade delitiva e a possível autoria? O próprio inquérito policial. Deste modo, o professor Aurélio Lopes Júnior identifica que, para além da finalidade primária do inquérito, que é dar subsídio e justa causa para que o titular da ação penal possa propor ação penal contra o investigado, existe uma finalidade secundária que é dar subsídios para que a autoridade judiciária, quando diante da representação da autoridade responsável pela investigação por uma medida cautelar, possa identificar a presença do fumus commissi delicti, ou seja, plausibilidade sobre o evento criminoso e de sua possível autoria. Ok? Bom, diante dessas considerações, nós vamos agora no próximo vídeo analisar os principais aspectos envolvendo a natureza jurídica da investigação criminal. Até o próximo vídeo, um abraço.